Bruno Silva, um bom dia. Olá, muito bom dia, Carol. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo jóia? Tudo bem? A gente está acompanhando hoje o caso envolvendo uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou que a vereadora Cris PC, lá do MDB, retorne ao cargo dela na Câmara de Vinhedo. Só que o caso é de 2022. Houve um processo que apontava que poderia ter acontecido uma quebra de decoro, mas foi considerado ilegal. Diante deste caso, Bruno, a gente já havia comentado em outras oportunidades sobre a demora de algumas decisões judiciais. Como é que fica o futuro político da vereadora e esse período de espera quanto à decisão? Demora demais, né, Carol? Quando demora demais para o político é uma moeda muito cara de ser negociada, vamos dizer assim, porque o político ele vive basicamente da sua reputação, né? Então a sua reputação ela é fundamental. E se a justiça, diante de um caso como esse, né, acaba demorando a dar um parecer final, e vamos lembrar que nesse caso a vereadora foi alvo ali, portanto, do processo, né, dentro da Câmara, a fim de perda do seu mandato, então isso acaba fazendo com que a vereadora saia prejudicada diante do entendimento completamente diverso por parte da justiça. Então o que se espera nisso tudo? Celeridade da justiça, Carol. Porque um político não tem como depois ser retratado, não tem nada que consiga retratar essa perda, que é a perda da credibilidade, das informações que foram veiculadas, de como as pessoas passam a enxergar o político, né? Então, assim, para todos os efeitos, era alguém que ficou marcado, vamos dizer assim. Então é muito difícil, a gente espera cada vez mais que a justiça tenha um tempo de resposta mais rápido, porque justamente aquilo que já foi feito, não tem como depois você voltar atrás conforme isso vai se arrastando por muito, muito tempo, e isso acaba manchando a sua reputação. Carol, muitos É. políticos, aliás, reclamam sistematicamente disso, quando depois de passados muitos e muitos anos acabam sendo aí absolvidos ou acaba se tendo uma interpretação diferente por parte da justiça. Temos o exemplo né, no país hoje como um todo de vários, né, deputados, senadores e o próprio presidente da República atual. Né? Mas é também um caso justamente sobre a fala dela, né, no plenário. É mais um caso. Nós ontem acompanhamos Cosmópolis, mas claro, em outro contexto, mas no caso dessa vereadora de Vinhedo, tudo começou durante a abertura de uma comissão processante, que terminou com a cassação e ocorreu após a vereadora, então, ser alvo de duas denúncias sobre manifestações no plenário contra outros parlamentares e contra o prefeito em exercício. Mais uma vez, essa questão envolvendo ali a tribuna, hein? Então, Carol, mas esse é que é o ponto, né? Que eu acho que é muito relativo, e aí eu penso que os conselhos de ética deviam ser mais duros ou ter um direcionamento mais claro e evidente sobre isso, né? Porque é reservado ao parlamentar uma certa imunidade no sentido daquilo que ele fala. E quantas platitudes, quantos absurdos a gente não ouve por aí que parlamentares acabam fazendo, que vai desde ataques pessoais, que é um pouco do que foi o caso da vereadora, né, na ocasião, aqui da história, né, onde se referiu a um outro colega vereador como estelionatário, bandido, mentiroso, algo nesse sentido, desferindo ali, portanto, palavras, né, ofensivas em relação a ele, mas o quanto eles são, de algum modo, protegidos. Se a gente parar para pensar, quantos políticos já não deveriam ter perda de mandato em função do conteúdo do que falou e que não guarda veracidade com os fatos ou que foram ali pura e simplesmente ataques gratuitos, né? A gente comentou essa semana de Cosmópolis, mas isso aqui tem caso desde a Câmara dos Deputados, do Senado, chegando até na Câmara de Vereadores. Então eu acho que há, por vezes, uma elasticidade muito grande nessas interpretações e até mesmo uma conivência que deveria já de início e na regra para todos ser muito mais duro, né, Carol? Ou seja, você vai fazer uma afirmação como essa, tem que ter algum tipo de comprovação, você tem que ter, né, tem que estar endossado com base em algum documento, decisão da justiça, algo nesse sentido. Só que não é bem assim, os políticos ali no calor do momento falam o que pensam, depois tentam de algum modo reconstruir ou tentam ali reorganizar a fala pensando no impacto público daquilo que foi feito e muitas das vezes não são responsabilizados pelo que falam, que é pior. Você sabe que essa questão envolvendo declarações e principalmente nas redes sociais foi comentário aqui do nosso ouvinte Rafael Lopes. Ele escreveu que estava, inclusive, acompanhando várias reportagens do que ele considera aí um jornalismo mais sério, que apura, que traz informações, né? E ele diz que está ficando assustado como a imprensa também acaba ajudando. Eu achei interessante esse ponto de vista dele, com as picuinhas da internet, que não necessariamente é jornalismo, mas tomam grandes proporções. E aí é que tá, né, Bruno? Aí chega uma hora, vira notícia, que foi o caso da crise Exato. com Lula.
Exato, vira notícia, aí se cria picuinha, se vive de cima da picuinha, aí fica o dito pelo não dito. Mas o Carol, novamente, isso acontece muitas das vezes, por quê? Porque não se tem uma clareza tão grande, ou até se tem uma clareza do que deve ser feito, mas se tem uma flexibilidade e uma tolerância tão grande, a ponto de que se a gente fosse levar ao pé da letra, muitos dos que hoje aí estão no poder não deveriam estar, Carol, em função do que falaram. Né? E tem para todos os gostos, para todos os sabores e para todas as colorações políticas. Da direita à esquerda, dos mais progressistas aos mais conservadores, absurdos que foram ditos em diferentes momentos. Né? Então eu penso particularmente o seguinte, se no âmbito, pelo menos do legislativo, que era o nosso tema de discussão aqui, né, os conselhos de ética eles forem mais duros no sentido das repressões que possam vir a serem feitas para que os parlamentares sejam mais responsivos sobre o que falam, a gente avançaria muito. Porque senão, Carol, a gente continua a ter justamente esse fator que é um fator aí extremamente delicado, que as pessoas vão falando o que pensam, e veja, isso não tem a ver com toler, né, a liberdade de expressão, mas tem a ver com responsabilização em função de falsas acusações que você faz dos outros, né? E aí, o nosso ouvinte Michael Diego Nunes de Freitas estava acompanhando desde mais cedo a gente aqui, né? E eu comentava sobre como essas declarações vão tomando corpo e trazendo para a política regional, local, como aconteceu com alguns dos nossos vereadores e o prefeito, repercutindo os assuntos e nessa esteira a polêmica também se estende ao local e ao regional. E ele falou, nossa, mas o Jair Bolsonaro está inelegível até 2030. Mas estar inelegível não significa, né, Bruno? E é isso que eu comentava aqui mais cedo com o Felipe, que vamos dizer assim, o valor ou a soma política dele não seja transferida para outros candidatos ou pré-candidatos. E mais do que isso, né, Carol? Ele está inelegível do ponto de vista de se colocar à disposição para a disputa de um cargo eletivo. Se quisesse ser prefeito esse ano de qualquer cidade, não pode, por exemplo. Nas próximas eleições presidenciais, com base na decisão hoje do Tribunal Eleitoral, também não pode. Mas isso não quer dizer que ele perdeu os direitos políticos dele. E os direitos políticos estão para muito além de você pura e simplesmente ser votado. Né? Então, quer dizer, eu tenho a minha liberdade de associação, de pensamento, de reunião, de participação, de filiação partidária, de mobilização, de ir na Câmara, de participar da Assembleia. São punições diferentes, né? A perda do direito político com a questão da inelegibilidade, né? Significa que não pode se colocar à disposição para ser votado, o que não quer dizer que não possa aí seguir falando, né, o que pensa. Mas só para completar e trazendo novamente a figura que você citou agora à tona, lembremos que se fôssemos seguir essa régua, né, essa régua de ter maior responsabilidade sobre o que se fala, o ex-presidente era para ter sido, por exemplo, cassado ainda na condição de deputado, né, quando, no momento de processo de votação do impeachment, elogiou o torturador da ex-presidente no contexto da ditadura militar, né? E aquilo gerou uma indignação tamanha. E acabou dando no quê, Carol? Em absolutamente nada, né? Por quê? Porque a própria Câmara, o próprio poder, agiu de maneira corporativa. No caso da vereadora, em questão, para fazer uma ponte com o que a gente está falando, foi o contrário. A justiça, na verdade, agiu como esse árbitro porque os próprios pares entenderam que ela se exaltou. Mas aí fica aquele debate, será que foi por picuinha política? Será que foi por algum tipo de diferença, aproveitar no momento? A questão toda que eu penso nós precisamos ser cada vez mais cidadãos educados e termos lideranças sofisticadas a ponto de entender e ter responsabilidade sobre aquilo que nós falamos, né, Carol? Acho que esse é o grande desafio, um desafio educacional, cultural. Bruno Silva, quero te agradecer principalmente porque esse quadro, né, foi criado com essa ideia mesmo, né, de disseminar informação e ajudar e todos nós construirmos um pensamento aí mais crítico sobre a política e os candidatos também. Obrigada, viu? Exato. Obrigado você, Carol, aos nossos ouvintes. A gente sempre insiste aqui nesse ponto, né, Carol? Todas as preferências políticas são válidas, todos os posicionamentos são importantes para o processo democrático. Desde que não implique na anulação, na destruição do outro e desde que não implique em refutar a própria democracia como forma de governo. Um abraço, Carol. E nem todos e todo mundo tem toda a razão em tudo que falam. Obrigada, exato, Bruno. Bom final de semana, viu? Beijo, querida. Abração para os ouvintes. Bom final de semana. Até. Até.